Olá, eu espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma escola de servos, a aula 2, Servo por Amor. E que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nesses momentos e que possamos ter o nosso coração aberto, nosso entendimento aberto e para que ele flua através das nossas vidas. Amém? Para que a gente possa entender esse conceito, vamos ao Antigo Testamento. Quando uma pessoa, alguém tinha uma dívida, tinha que ser paga. Se a pessoa não tinha condição, ela ia lá, tinha que pagar com seus bens. Mas se os seus bens não eram o suficiente, ela tinha que pagar com a sua própria vida. Ou até mesmo a sua família tinha que ir junto, dependendo do valor da dívida. Ela passaria a ser escrava da pessoa ao qual ela tinha o débito. Quando isso acontecia a alguém, existem duas formas dela ser redimida, né? A dívida dela ser quitada. Um parente próximo poderia vir a pagar essa dívida que ela tinha e essa pessoa passaria a ser escrava do seu parente. Ou ela esperar o ano do jubileu, né, que acontecia a cada 50 anos. Lá em Levítico 25, do 25 ao 28, fala sobre isso. Com relação ao escravo hebreu, lá em Êxodo 21, do 1 ao 6, fala sobre isso. Ou seja, o escravo hebreu, ele poderia, se algum senhor comprava um escravo hebreu, ele ficava 6 anos com ele, sendo escravo, e no 7º ele tinha, né, a liberdade. Vou ler para vocês Êxodo 21, do 1 ao 6. São esses os estatutos que lhe proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas o ano 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o Senhor lhe der mulher e ela dá à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu Senhor levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. Êxodo 21, do 1 ao 6. Ou seja, passará o tempo, né, que o servo teria que estar servindo ao seu senhor, por obrigação. E se ele chegar assim, não, passou o tempo, mas eu, por livre e espontânea vontade, eu quero servir ao meu senhor. Ele fala lá, vão lá no juiz, e eles furam a orelha daquele servo. Ele está declarando publicamente que a partir de então ele é servo porque ele quer. Ele está servindo aquele senhor por livre e espontânea vontade, por amor àquele senhor, e agora ele não é mais um escravo, ele é servo por decisão. Ele decidiu ser servo, ele quer ser, ele quer estar ali servindo aquele senhor. O homem, com a entrada do pecado no mundo, se tornou um escravo de Satanás. Satanás conduziu um homem a pecar, né? Adão e Eva, e com isso a humanidade se tornou escrava de Satanás. A Bíblia declara que aquele que é vencido por algo se torna escravo daquilo que o venceu. Ou seja, o homem foi vencido pelo pecado, consequentemente se tornou escravo do pecado. Jesus ele veio ao mundo para mudar essa condição. O diabo se assenhorou do homem na terra. O diabo se tornou o senhor do homem devido à entrada do pecado na vida do homem. Jesus veio pagar a nossa dívida do pecado e o fazê-lo garantiu a nossa libertação das mãos de Satanás. Colossenses 1, 13 ao 14 fala: ele nos resgatou do poder das trevas e nos transladou para o reino do seu Filho, muito amado, no qual temos a nossa redenção e remissão dos nossos pecados. A redenção ela foi um ato de compra, como pagamento pela dívida do pecado. Lá em Colossenses 2, do 14 e 15, fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constatava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente,
gravando na cruz e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Jesus despojou os príncipes malignos, e esses despojos somos nós. Portanto, quando Jesus nos comprou, ele nos livrou da escravidão do pecado. Jesus nos comprou com a sua morte, derramou o sangue por nós, né? Ele nos livrou da escravidão do diabo, mas nos fez escravos de Deus. Coisa alguma que possuímos é de fato nossa, exclusivamente. Nem nossas próprias vidas pertencem a nós mesmos. Somos propriedade de Deus. Jesus nos comprou. Pertencíamos ao diabo por causa do pecado, quando éramos do mundo, né? Jesus foi lá e pagou o preço por nós. Mudamos de Senhor. Agora o nosso Senhor é Jesus, é Deus. Somos propriedade dele. Para que a gente possa tornar um servo por amor, nós devemos renunciar à liberdade. Muitas vezes, muitos cristãos aceitam o Senhor Jesus, mas ainda querem ter o controle da sua vida. Ou pior, querem adaptar a palavra, adaptar os princípios, adaptar os conceitos de Deus para a sua vida. Mas a gente deve adaptar a nossa vida aos conceitos de Deus. E muitos cristãos, eles não querem renunciar à sua liberdade. Vou falar um pouco mais sobre isso. Devemos ter uma entrega total. Eu não estou dizendo que agora eu vou deixar de viver a minha vida e vou me entregar assim e vou viver à disposição do pastor, viver à disposição da igreja. Não, mas a nossa liberdade. A questão agora é, temos um Senhor. O que o nosso Senhor quer de nós? Eu não vou dar passo segundo ao meu entendimento ou segundo o que eu quero, mas sim segundo o que o meu Senhor quer que eu faça. E como muitas vezes para alguns cristãos é difícil, né? Renunciar à sua liberdade. Quer ter a vida que quer, segundo os seus desejos, segundo as suas vontades, segundo aquilo que quer viver, segundo os seus propósitos e projetos. Nossas vidas devem ser ajustar a palavra de Deus, como tinha comentado antes. Temos que ter uma entrega total e restrita das nossas vidas. Ser escravo por amor significa renunciar à própria liberdade e viver para cumprir a vontade do nosso Senhor e Salvador. Jesus e seus discípulos haviam acabado de voltar de Cafarnaum, e quando estava ali, Simão Pedro foi abordado pelo oficial responsável de cobrar os impostos, e ele falou assim: não paga o vosso mestre as suas dracmas? Pedro respondeu, sim, e voltou para discutir o assunto com Jesus. E Jesus já havia previsto isso, né? Já havia previsto essa solicitação do coletor de impostos, né? Em Mateus 17, do 25 ao 26, fala assim: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, disse Pedro. Logo, estão isentos os filhos. Jesus estava provando para Pedro o ponto de vista de que os filhos são livres. Não são eles que pagam impostos. Não são os filhos que pagam impostos ao rei, mas sim os estranhos. Eles são os que se beneficiam dos impostos. Eles comem, eles vivem no palácio, eles vestem, né? Tudo é fornecido através do imposto, da cobrança dos impostos, né? Com essa cobrança dos impostos é mantido toda a estrutura do reinado, né? E onde os filhos desfrutam disso junto com o rei. Aquele oficial, ele recebia os impostos do templo, mas quem era o rei e o proprietário do templo? O próprio Deus. Ele honra quem havia sido construído? A resposta é Deus. Pedro havia acabado de receber do próprio Deus a revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Pedro teve um entendimento, né? Que Jesus estava falando que ele era filho do rei, que ele era o Filho do Deus vivo. Então, Jesus estava fazendo algumas analogias para Pedro entender que ele era o Filho do Deus vivo,
que Jesus não precisava pagar o imposto, né? Mas mesmo assim ele foi lá e pagou. Mas quer dizer assim que aquele cobrador de imposto, ele estava cobrando imposto do templo. Que o templo não era de uma pessoa, de um homem, era sim de Deus. Ou seja, ele sendo filho do rei, filho de Deus, ele não precisava pagar imposto porque ele era livre. Mas mesmo assim ele foi lá, né? Lá em Mateus 7:27 fala assim, Pedro, mas mesmo assim vai lá e lança o anzol sobre um peixe, tu vai ver um dinheiro lá e paga o meu e teu tributo. Mas Jesus deixou esse conceito que filho, né, ele tem acesso ao palácio, ele tem acesso às coisas do palácio, ele tem acesso às coisas do rei, né? Jesus ele havia acabado de provar a sua liberdade. Ele era livre, ele não precisava pagar imposto, né? Ele mostrou isso, eu sou filho, não preciso pagar imposto. Mas eu vou pagar para que não venha escandalizar e toda aquela coisa, né, do contexto do momento ali. Mas para não ofender ninguém, ele falou e pagou. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tomardes como criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:14. A expressão-chave é aquele que se tornar humilde. Lembra de das características do servo que nós comentamos na aula passada? Mais uma vez, aquele que tem que se tornar humilde. O que for humilde, né, será o maior. Jesus foi assim. Ele veio para servir. Ele sendo filho de Deus, né, sendo o primeiro. Ele não veio para ser servido. Ele veio servir. Ele teve humildade, né? Jesus ele usou a sua liberdade para servir. Jesus veio como um homem, teve livre-arbítrio. Eu penso que, né, já pensou Jesus, né, sendo filho de Deus, sabendo o que ele podia fazer, sabendo, né, imagina, vamos lá, minha mente humana, né, condicionada muitas vezes ao mundo aqui, meu Deus, né, quero surfar, vamos lá, oh Deus, vai daquela ondinha lá que eu gosto e tal, né? Da ordem aqui, porque eu sou filho do rei, eu só vou orar aqui, então eu quero desfrutar e tal, vou ficar o dia todo aqui. Simples, coisinha simples, né? Mas ele não usou da sua liberdade para si, ele usou para servir, por si só. Não, eu sou livre, mas eu vou servir a humanidade, né? Jesus ele não devia nada para ninguém, não devia e não deve, ele é livre, ele não estava... Jesus usou a sua liberdade para nos servir, né? Ele podia fazer o que quisesse, mas ele usou o seu livre-arbítrio e decidiu servir, né? Porque Gálatas 5:13 fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não usei então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Outra palavra para liberdade é privilégio. Devemos usar a liberdade ou nossos privilégios de filhos de Deus para servir a nós mesmos. A liberdade deve ser usada para servir aos outros. Eu opto pela minha liberdade, eu sou livre, né? Mas eu vou servir a outros. O escravo tem que servir. Ele é obrigado a servir. Não tem eu não quero. Se o cara é escravo, tem que servir pronto. Eu não quero, é chicote nas costas e o bicho pega, né? O servo não, ele vive para servir. Ele usa a sua liberdade. Não, eu quero servir. Olha a diferença de escravo e servo, né? A liberdade de servir por amor. O cativeiro na escravidão. Um escravo é alguém que tem que servir. O servo vive para servir. Algumas diferenças. Escravo, ele tem de fazer. O servo consegue fazer. O escravo faz o mínimo necessário. O servo atinge o potencial máximo. O escravo caminha 1 milha. O servo
caminha 2 milhas, caminha uma milha extra. O escravo se sente roubado. O servo dá. O escravo é preso. O servo é livre. O escravo luta por seus direitos. O servo abre mão dos seus direitos. Jesus tinha... Quantos direitos Jesus, como Filho de Deus, tinha na terra? Ele abriu mão dos seus direitos para servir. Muitos cristãos, eles servem como escravos. Às vezes parece que não serve como alguém livre. Sabe, serve com aquele peso. Eu sou obrigado a servir, eu tenho que servir, eu sou obrigado a fazer isso. E muitas vezes não vive o conceito da liberdade. Não entende que é livre. Eu estou servindo não porque eu sou obrigado. Eu sei que eu tenho que servir, mas eu sou livre para servir. Continuam sendo escravos no coração. Não entende que são livres para servir e continuam lutando em benefício próprio, em vez de lutar em benefício dos outros. Paulo nos dá um exemplo vivido de confronto com essa atitude. Paulo exorta aos romanos, lá em Romanos 14, 12 fala sobre isso. Cristo usa a liberdade em Cristo para libertar outros e não para garantir os seus direitos. Cuidar para não escandalizar e também muitas vezes usar o servir para o benefício próprio. O servir é para honrar o nome de Deus, para exaltar o nome de Cristo. Né? Mais que adoração é obediência. Viver para obedecer ao Senhor. Quando analisamos a figura bíblica do servo de orelha furada, vemos que ao seu ato de amor, além de levá-lo a renunciar à sua liberdade, o introduzia numa condição de plena obediência ao seu Senhor. Essa é uma das características mais fortes que encontramos nesse escravo por amor. Um servo deve obediência ao seu Senhor. O próprio Jesus declarou que ele esperava isso de nós, como algo lógico. Né? Muitas vezes, tudo que é forçado é ruim, vamos dizer assim. Né? Mas o servo de orelha furada, ele decidiu amar. Ele decidiu servir por amor. Eu estou servindo ao meu Senhor, eu vou obedecê-lo. Ele foi lá, né, publicamente declarou, furou a orelha, que agora ele é servo por amor e ele obedece ao Senhor. Se o Senhor manda fazer isso, ele vai lá e faz. Porque ele decidiu por amor e ele decidiu servir aquele Senhor. Lucas 6,46 fala assim: porque me chamais Senhor. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando. Deus espera de nós obediência. Obedecer muitas vezes é muito melhor do que sacrificar. Uma coisa não isenta a outra, né? Mas Deus não quer somente adoração, Deus quer obediência. E obediência é uma das formas de adorar Ele, né? Jesus, ele confrontou os fariseus, ele confrontava os fariseus, né? Jesus, ele muitas vezes era duro ao ponto de até alguns discípulos que caminhavam com eles o abandonarem, né? Ele foi radical, vamos dizer assim. O negócio é obedecer. Tem que obedecer ao Espírito Santo. Né? A gente precisa determinar que obedecemos o Espírito Santo. Independe do preço a ser pago. Isso tem que ser claro num servo por amor. Né? A minha condição aqui é uma só: obedecer a Deus, obedecer ao Espírito Santo. Deus quer obediência. Deus ele exige essa condição nossa. Se não obedecermos, não tem como nós vivermos a plenitude de Deus. Se nós não obedecermos, não tem como a gente ver a tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, temos que aplicar a obediência. Né? Quantas vezes Jesus confrontava os fariseus, por quê? Porque eles queriam viver a religião. E Deus não quer que a gente venhamos ser religiosos. Eu vou servir na igreja porque meu pastor quer e eu tenho que ter o cargo XY. Cara, não. Serve por amor. O que o teu líder pediu para fazer? O que Deus tem te direcionado a fazer nesse momento? Talvez o que você faça hoje não é o teu chamado na plenitude, na tua vida inteira. Mas o que te pediu para fazer hoje? Ficar na recepção da igreja lá?
Faz isso com amor e com obediência e seja a pessoa que impacta as pessoas simplesmente quando ela chegar na igreja. Mas obedeça, obedeça a Deus, obedeça a ordenança de Deus, para que a gente alegre o coração de Deus e cumpra o propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos observar 3 classes de serviço no reino de Deus. O servir por amor, quando reconhecemos e entendemos o amor de Deus por nós, a nossa resposta natural é servir. Cara, não tem como. Imagina, eu fui no restaurante, fui bem atendido, a pessoa me deu um ótimo atendimento, comida excelente, o garçom, meu Deus, muito caloroso, muito bem atencioso. E você chega pra mim e fala assim, cara, como eu queria ir num restaurante, eu queria levar minha esposa, ou minha namorada, ou minha mãe, sei lá, num restaurante, e eu queria, não sei, estou em dúvida. Automático, vai ser automático. Eu vou falar assim, cara, vai nesse restaurante. Porque lá eu fui bem atendido, porque lá me deram isso, porque lá fizeram aquilo, porque lá fizeram aquilo outro. Por quê? Porque eu tive uma boa experiência com aquele restaurante. Nós entendemos a essência do amor através de Jesus. Jesus se manifestou nas nossas vidas e nós reconhecemos o amor verdadeiro. Eu só pude saber o que é amor. Eu lembro que no dia que eu cheguei do encontro, foi um domingo, assim, eu cheguei depois do almoço. Meu Deus, cara, eu nunca tinha abraçado meu pai, eu nunca tinha expressado o meu amor pelo meu pai. E eu lembro que eu comecei a abraçar ele, comecei a beijar ele, dizer que eu amava ele depois que eu fui no encontro e pude entender o amor de Deus. Mas por que eu fiz isso? Porque eu pude experimentar o verdadeiro amor, sabe? E serviço por amor é isso, sabe? Eu tô aqui, independe se eu gosto dessa pessoa ou não, que é líder, ou se eu gostaria de estar aqui, não, mas porque eu amo, eu tô aqui. Porque eu sou apaixonado por isso, eu estou aqui, porque eu experimentei amor, Deus me deu amor e é automático, eu vou expressar amor também. Que a gente possa entender e viver o amor, expressar o amor. Lá em Romanos 5,5 fala assim, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Ele nos concedeu. Gente, às vezes é difícil, mas ore para que o Espírito Santo gere no teu coração. Deus, me dá amor por essa obra, me dá amor por esse ministério, me dá amor por aquele líder, por aquela pessoa. Mas entenda que amor não vai vir assim, bum, do nada. Ora a Deus, se confronta. Deus, isso aqui, mas gera no meu coração que eu possa fazer para ti, Senhor, não para um líder, para uma pessoa, para uma instituição, qualquer coisa, seja para ti. Pedro lá, ele achava que amava Deus, E quando ele teve aquela experiência de que negou Jesus 3 vezes, E depois disso, o Espírito Santo veio na vida dele e pôde entender o real amor. Ele teve uma experiência com amor, E depois, não negava Jesus por nada, Confrontou várias vezes as pessoas que queriam que ele parasse de pregar o evangelho. Pedro, o Espírito Santo está comigo e agora eu entendi o que é amor. Tem essa, Jesus lá no Getsemane, ele falou, Deus, eu não quero, se possível, passa por de mim esse cálice aí, porque tá pesado o negócio. Mas ele obedeceu e, por amor, ele se entregou, Então é muito importante o amor. O amor, ele passa por cima de qualquer coisa. O amor, ele passa por cima, muitas vezes, da questão humana, da questão do cansaço, da questão de não estar satisfeito, de não estar contente naquele momento. O amor, ele passa por cima de qualquer coisa. Imagina se Deus não tivesse amor por nós. Quanto que nós já erramos com Ele. Quanto eu não era cristão. Quanto que eu decepcionei Deus. Quanto que eu frustrei Deus. Quanto que eu falei coisa horrível de Deus. Se Ele não tivesse amor por mim, eu não estaria aqui hoje falando dEle. Não tinha condição para isso. Então o amor, ele passa por cima de qualquer coisa. O serviço por privilégio. É um privilégio estarmos servindo, imagina.
quando temos a oportunidade de representar alguém já teve a oportunidade de representar o seu líder, ou na empresa que trabalha, representar o seu superior, ou o dono, ou, né, já é um privilégio, né? E é um privilégio poder servir a Deus. Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Nós não somos escravos de Deus, nós somos servos de Deus. E o que Ele quer é que nós, como servos, o buscamos. Afinal de contas, nós não estamos fazendo aquilo que nós queremos fazer. Ou que, não, eu vou fazer isso e a obra tem que ser feita dessa forma. Não, eu estou fazendo o que o meu Senhor quer que eu faça. E como é que eu vou saber o que o meu Senhor quer se eu não busco Ele? Se eu não tenho relacionamento com Ele? Se eu não tenho intimidade com Ele? Então, o maior privilégio de servir a Deus é termos intimidade com Ele. Eu estou fazendo algo, mas eu não estou fazendo o que eu quero fazer. Eu estou fazendo o que o meu Senhor quer que eu faça. E eu estou o representando Ele. Eu estou representando Ele. Eu estou fazendo o que Ele quer que eu venha fazer. E como eu vou fazer isso? Tendo relacionamento com Ele, tendo intimidade com Ele, tendo compromisso com Ele. Sabe? Que oportunidade maravilhosa. Como é que alguém vai poder ministrar um GR, por exemplo? Não está falando de si, não está falando da sua vida, está falando daquilo que vem do céu. Como? Tendo relacionamento com Deus. Como é que o nosso pastor prega um culto? Ele não está pregando o que ele quer pregar. Ele está pregando muitas vezes não, sempre o que Deus quer falar conosco. Quantas vezes ele já contou a experiência de que tinha preparado uma palavra, preparou bonitinho e tal, e o Espírito Santo veio, não, ministra isso. Quantas vezes na arena, na época eu ia na arena, o pastor José subia no altar, me lembro algumas vezes disso, e falava assim, gente, eu preparei uma palavra, mas o Espírito Santo me tocou agora, e falou assim, filho, ministra essa. É isso que Deus quer, que nós como servos, né, viemos a viver esse privilégio e possamos ter intimidade e relacionamento com Ele. Desfrutar desse íntimo relacionamento, né, desfrutar disso. E o serviço por responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Deus nos chama para sermos restauradores de brechas. Para isso, precisamos ser compassivos e sensíveis das necessidades dos outros. Imagina se pessoas não tivessem pago um preço por nós. A pessoa que me ganhou hoje é pastor de uma outra instituição, mas é pastor. E eu sou grato a Deus pela vida dele, porque ele entendeu a responsabilidade que ele tinha, ele pagou um preço por mim, né? Ele me levava. Eu lembro que algumas vezes eu saía do ônibus, né? A arena em Balneário, eu moro em Itapema, então ele saía, nós saímos do ônibus, eu ia, alguns dias depois da arena, ia para umas baladinhas e tal, e ele ia pagar o preço por mim, orar por mim. Ele entendeu essa responsabilidade. Depois de um tempo eu fui no encontro, me firmei, e hoje estou aqui para a glória de Deus. E ele entendeu essa responsabilidade, que ele tinha uma responsabilidade pela minha vida, né? Ele entendeu isso e ouviu o chamado de Deus, e hoje eu estou aqui porque ele ouviu a voz de Deus. Talvez não teria, se esse cara não tivesse pago um preço pela minha vida. De forma alguma devemos negligenciar as coisas que Deus tem deixado em nossa responsabilidade. Deus entregou coisas para nós, entregou dons para nós. Deus tem confiado coisas nas nossas vidas. E a gente não deve negligenciar isso. Servo não é um título que se ganha, mas sim um estilo de vida de total entrega. Jesus nos ensinou. Muitas vezes a motivação no início pode ser, não, eu quero aquele cargo, eu quero aquele título. Né? Quando eu atingir esse nível de título, aí eu estou feliz, nananã. Não. Servir não é um cargo, é um privilégio, é uma responsabilidade. Deus tem entregado nas nossas mãos essa responsabilidade. Que a gente possa desfrutar disso, entender que isso é uma responsabilidade. Eu estou tratando de coisas que Deus me responsabilizou para tratar. Jesus está dizendo claramente para nos livrarmos de qualquer coisa que nos faça pecar, mesmo que seja um dos nossos privilégios dados pelo Novo Testamento. Se alguma coisa faz com que seu irmão mais fraco peque, corte pela raiz. Nossa liberdade nos foi dada para servir e para abrirmos mão de nossas vidas. Devemos edificar e não destruir. Sou livre, mas não posso usar da minha liberdade para prejudicar outros. Se algo que eu faço prejudica o meu irmão, eu tenho que abrir mão. É uma responsabilidade.
Eu não posso ser pedra de tropeço na vida de pessoas. Essa responsabilidade está sobre as nossas vidas, né? A gente não pode ser alguém que faça com que pessoas caiam, que pessoas deixam de querer Deus, deixam de querer servir a Deus por causa das nossas vidas. Eu vi um testemunho, não, algo uns tempo atrás, só falando que nós somos a Bíblia que as pessoas leem fora. O que as pessoas têm lido? Que tipo de Bíblia que as pessoas têm lido? Quando eu falo que eu sou cristão, a minha equipe que trabalha comigo já vai, se eles não leem a Bíblia, eles vão ler a Bíblia da minha vida. Os comentários que eu falo sobre o meu casamento, os comentários que eu falo da minha vida pessoal, a forma com que eu trato e honro meus pais, a forma com que eu trato e honro eles, a forma com que eu trato e honro as pessoas. Vai falar muito sobre mim. Uma responsabilidade que eu tenho como cristão, como servo de Deus. Afinal de contas, servir não é só na igreja, né? Como nós comentamos na aula passada. O servir é aí fora. Vai fazer diferença. Que as pessoas queiram, cara, eu quero ter o que essa pessoa tem. Peraí, ela trabalha horário comercial e à noite vai para uma igreja. Ela abre a casa dela para um GR. O que é isso? Ela vai me visitar e orar por mim. Como assim? Ela vai fazer isso pela minha vida. Que isso? Ela vai deixar a família dela por 1 hora, 2 horas e ir lá me dar um conselho. Que é isso? Isso vai impactar. A gente tem que entender essa responsabilidade. O grande juiz está vindo. Nós seremos julgados por nossas obras, porém não para condenação, mas para galardão. Podemos ser filhos sem muita utilidade no reino, ou até mesmo disciplinados pelo Pai. Mas se escolhermos servir como escravos de orelha furada, certamente agradaremos ao Pai. Ele nos dará território, cidade, até mesmo nações para governar. Temos a responsabilidade de exercer a obra de Deus, servir com nossos dons para que o nosso Senhor seja exaltado. A consequência de vivermos o propósito para as nossas vidas é o nome de Deus ser exaltado. Essa é a consequência. Todas as pessoas para serviço em sua obra. Paulo escreve, pois somos cooperadores de Deus. A gente precisa entender que todos podem ser usados. Ah, mas eu não tenho dom, eu não tenho aquele dom, eu não tenho aquela capacidade. Depende. Há espaço para todos nós. Eu não sei o que você tem como objetivo nesse ministério, qual que é o nível de entrega que tu quer oferecer para Deus, quanto está disposto a melhorar a tua vida, quanto está disposto a buscar mais, né? Quanto está disposto a se entregar mais. Né? É um privilégio servir a Deus. Aí a gente não está servindo a pessoas. A forma com que eu lido com meus líderes fala muito a respeito de mim, do meu caráter, da vida e do relacionamento que eu tenho com Deus. Mas eu não estou servindo ao meu pastor. Estou servindo a Deus. A forma com que eu sirvo o meu pastor fala sobre a minha vida com Deus. Mas talvez ele possa errar comigo num momento ou no outro, talvez o líder do meu ministério possa errar comigo num momento ou no outro. Mas eu não estou servindo a ele. Estou servindo a Deus, estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo pro meu líder, eu não estou fazendo para aquela pessoa, eu estou fazendo para Deus. Que a gente possa entender o nosso chamado, possa buscar de Deus aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Sabe, eu creio que existe um espaço para nós. Existe um espaço que só nós podemos fazer. Eu conheci uma forma que as pessoas estão lidando hoje aí, eu conheci no marketing digital, que o feito é melhor que perfeito. Isso veio de encontro comigo, que é aquela coisa do perfeccionismo. Não, deixa eu atingir esse nível, deixa quando tiver tudo encaixadinho, tudo bonitinho, vou lá e faço. Já perdi o tempo, já acabou, foi. Quando eu entendi isso está sendo borbulhando no meu coração, eu tenho lutado contra isso todo dia e praticado isso todo dia, vou fazer com o que eu tenho, vou fazer da forma que eu posso fazer agora, vou fazer com as condições que eu tenho. Ah, eu não tenho aquele dom, mas eu tenho vontade de fazer isso. Vai lá e auxilia. Vai lá e faz, vai lá e começa. Faça algo para Deus. Sabe, eu penso que essa é a expectativa do coração de Deus, que nós se nos dispomos a fazer algo. Vai e começa, você vai se relacionando, você vai conhecendo, você vai buscando, você vai lendo, você vai tendo experiências, até chegar num nível que você tanto queira ter, mas o fato é, começa algo, faça algo. Eu tenho certeza que Deus vai
te levar a lugares grandes e o nome dele vai ser honrado através das tuas vidas, da tua vida. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Nos vemos na nossa reunião online. Tenha um momento com Deus, busca Ele, busca entender, né? E qual o teu nível de entrega e aonde tu quer em Deus e melhor, busque saber de Deus o que Ele tem para ti, o que Ele quer para ti, que nível de entrega que Ele quer que você venha se entregar. Eu tenho certeza que vamos viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Amém? Tenha um dia extraordinário e que Deus possa te abençoar grandemente. Amém? Glória a Deus.